E a minha sogra que me expulsou da casa dela por ciúmes do namorado dela. A minha sogra ela é uma mulher muito nova. Na verdade, ela teve o meu namorado quando ela era muito nova. Então, digamos que agora que meu namorado já tá adulto e tudo, que ela tá vivendo os melhores anos da vida dela. E assim, ela não escondeu que ela sempre foi namoradeira, que ela gostava de sair pra festa e tudo, conhecer pessoas. Isso é uma coisa que nunca, na verdade, nem incomodou meu namorado. Só que ela tem uma questão, ela gosta de ficar com homens mais novos e, como eu falei, isso nunca incomodou meu namorado. Até porque ele sempre falava pra mãe dele que ele não queria saber de nada, que ele não queria ver nada, e que só era pra ela apresentar ele pra alguém quando fosse alguém sério, alguém com quem ela realmente fosse ter um relacionamento, não importava a idade. Pois bem, conheci o meu namorado, começamos a namorar, eu e minha sogra de início nos demos muito bem. E a gente tinha uma relação maravilhosa. Ela respeitava muito o nosso relacionamento. Às vezes a gente sentava na mesa, conversava. Eu acho que como ela se sente muito nova ainda, ela adorava estar sempre ali no meio das pessoas. E nós duas conversávamos muito. Até aquele momento tínhamos uma relação boa. Até que ela chegou pro meu namorado falando que tinha conhecido uma pessoa e que estava apaixonada e tudo, queria apresentar ele pra gente, né? Porque era uma pessoa com quem ela realmente ia ter um relacionamento sério e tal. O meu namorado concordou e marcamos. Quando fomos pra conhecer o bendito cujo, era um ex-namorado meu que eu tive há alguns anos atrás. E que inclusive nós terminamos porque ele era o maior galinha que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. É claro que naquele primeiro momento a gente só comentou que já se conhecia de alguns anos atrás e tal, e seguiu tudo certo. Mas depois que ele foi embora, eu fui e comentei com o meu namorado: olha, ele já foi meu ex-namorado, a gente namorou um tempo. Eu não sei como é que ele tá hoje, mas naquela época ele não era uma boa pessoa pra se ter um relacionamento e tudo. Conversei, contei tudo pra ele. E aí ele foi e contou pra mãe dele, né? Até porque não era uma coisa que a gente tinha que esconder. Acredito que era uma coisa que precisava ficar ali bem claro, até pra não ter maus entendidos. Só que a partir desse dia, minha sogra começou a me tratar bem mal, sabe? Principalmente quando o namorado dela estava por perto. Dava pra ver que ela tinha muito ciúme de nós dois. Eu não dava muita confiança pra ele, eu não ficava conversando. No máximo que eu fazia era falar: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Era o máximo, sabe? Só que ele vivia tentando puxar assunto comigo. Mesmo assim, na frente das pessoas, ele ficava tentando puxar conversa e tudo. Eu não dava muita confiança, mas eu percebia que a minha sogra ficava muito incomodada. Até que, enfim, com isso, nosso relacionamento, meu e da minha sogra, foi desgastando um pouquinho, né? Foi ficando meio abalado por conta dessa situação. Mas a gente foi seguindo a vida. Até que a minha sogra foi fazer o aniversário dela, ela ia fazer um almoço na casa dela, ia fazer um churrasco. Então convidou todo mundo, amigos, família. E lá tinha muita bebida, e ela começou a beber muito pro lado, ele começou a beber muito pro outro. Eu nunca fui de tomar muito álcool, nem meu namorado. Mas chegou um momento onde eu fui pra dentro da casa, eu recolhi umas louças, eu tava ajudando muito, sabe? Recolhi umas louças que estavam por lá e levei pra dentro da casa e comecei a lavar lá na pia, sabe? Pra ir adiantando o serviço, até porque tava ficando uma zona aquilo ali. E nisso, o namorado da minha sogra veio atrás de mim, entrou na cozinha. Primeiro ele parou do meu lado e ficou conversando, né? Eu já tava super incomodada, querendo sair dali, mas não tava dando muita confiança. Até que numa dessas ele começou a falar que sentia minha falta, que ele nunca tinha me esquecido, que o fato dele ter me perdido tinha sido o maior erro da vida dele, o maior arrependimento e tal. Começou a falar várias coisas assim. Até que eu me estressei e falei pra ele que era pra ele sair dali, que eu tava ocupada e que eu não queria ter aquela conversa. Ele começou a insistir, eu fui, desliguei a torneira que eu tava lavando e fui pra sair da cozinha. E nisso ele me puxou. Quando ele me puxou, ele começou a tentar me agarrar. E aí eu comecei a gritar. Meu namorado veio, viu a situação, tirou ele de cima de mim. E aí a minha sogra veio, perguntou o que estava acontecendo. E aí o namorado dela falou que eu estava tentando agarrar ele. E aí meu namorado falou que não era verdade. Quando ele tinha entrado na cozinha, era ele que estava me agarrando, que eu estava gritando tudo. E ali, gente, ela surtou. Começou a falar que ela já sabia que aquilo não ia dar certo.